Saudações fãs e curiosos de filmes de terror, o meu nome é Johnny Retro e sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui no canal. E hoje vamos dar início a uma nova rúbrica, uma nova série, uma série inteiramente dedicada à era muda do cinema de terror. E que melhor dia para inaugurar esta nova série do que Halloween. E o filme que eu vos trago hoje é nada mais nada menos do que o primeiro filme de terror alguma vez feito. Mas antes de falarmos do filme e para contextualizar um pouco o vídeo, vamos falar do seu realizador, Georges Méliès. Georges Méliès foi um cineasta e ilusionista francês nascido em 1861, conhecido por ser o pioneiro da narrativa cinematográfica. Durante os seus 76 anos de vida, realizou e produziu mais de 500 películas, de géneros variados desde a comédia, sátira, fantasia, aos dramas históricos, adaptações literárias e até filmes eróticos. Foi pioneiro e revolucionário em técnicas de gravação, produção e edição de cinema, popularizando técnicas como stop motion, exposições múltiplas, câmara rápida, dissoluções de imagem e até filmes coloridos. Foi também um dos primeiros cineastas a usar storyboards. Estamos a falar de mais de 500 filmes catalogados durante a era muda do cinema, durante os filmes mudos. Portanto, estima-se que foram mais de 1000, cerca de 1500 filmes que este homem realizou, porque temos de ter em conta que muitos dos filmes mudos foram destruídos e foram perdidos ao longo do tempo. Para além de cinema, fez também espetáculos de magia, teatro, escrita e desenhos satíricos. Devido ao seu background de ilusionista e às suas técnicas inovadoras de efeitos especiais e manipulação de imagem, Georges Méliès é alcunhado nos dias de hoje como o mágico do cinema. Ora, e porquê esta introdução a Georges Méliès? Bem, porque ele foi de facto o autor, foi ele quem realizou aquele que é considerado o primeiro filme de terror de sempre. Estou a falar do filme Le Manoir du Diable. Le Manoir du Diable, ou A Mansão do Diabo, é uma curta-metragem lançada no inverno de 1896. Foi lançado nos Estados Unidos com o nome The House of the Devil e no Reino Unido com o nome The Haunted Castle. Antes de assistirmos algumas imagens do filme, eu queria fazer só aqui um pequeno parênteses porque temos de contextualizar isto tudo. Nós estamos a falar de uma curta-metragem de terror dos finais do século XIX, portanto não podemos olhar para este filme com olhos de 2020. Ao olhar para este filme nos dias de hoje podemos até invocar o riso, porque pode ser visto como uma comédia, mas novamente aqui estamos nos finais do século XIX, no ano de 1896, 20 anos antes do lançamento de Nosferatu, portanto tenham isso em consideração. É um filme de apenas 3 minutos de duração, é um filme mudo, sem banda sonora, sem qualquer texto narrativo, intro ou outro. Basicamente o que temos aqui são 3 minutos de um plano fixo, com uma performance narrativa e com manipulação de imagem e alguns efeitos especiais para contextualizar toda a ação e a sua narrativa. A primeira cena começa com um morcego a voar dentro de um castelo. Um cenário simples, tridimensional e, por curiosidade, este filme foi de facto gravado no pátio da residência do próprio Georges Méliès. Após uns breves momentos, o morcego dá forma a Mephistófeles, a personagem principal do filme. Mephistófeles é uma personagem retirada da Idade Média, digamos que era um aliado de Lúcifer na busca e capturas de almas através da manipulação e da sedução. De seguida, Mephistófeles faz magicamente aparecer um grande caldeirão e evoca o seu servo, de aspecto meio corcunda e raquítico. No meio de uma atmosfera ritualística, uma mulher surge do caldeirão e é conduzida por uma porta, ficando apenas Mephistófeles e o seu servo em cena, se bem que por breves momentos. O servo desaparece pelo pequeno forno por debaixo do caldeirão, que Mephistófeles faz desaparecer, fazendo-se desaparecer a si mesmo logo depois, usando um manto pousado num banco. Na cena seguinte, 2 novas personagens são introduzidas. 2 cavaleiros entram em cena, e enquanto estes exploram o castelo, o servo de Mephistófeles volta a aparecer e os começa a atormentar, fazendo com que um deles fuja de medo, deixando o outro cavaleiro em cena enquanto este continua a ser atormentado. O banco desaparece e reaparece em sítios diferentes, até que um esqueleto aparece transformando-se num morcego e revelando-se ser o próprio Mephistófeles. Esta cena é uma cena perfeita para podermos ver o trabalho e o toque de Georges Méliès através dos seus efeitos especiais. Embora se trate sim de um plano parado e estamos a falar de corte e costura de frames, frames cortados e colados, podemos ver que as técnicas eram muito avançadas para a altura. Se olharmos com atenção para as personagens e os novos elementos que são introduzidos em cena neste plano fixo, podemos ver que o detalhe foi incrível, porque parece de facto que estes objetos e que estes novos elementos foram introduzidos, porque os atores mal se mexeram. Portanto, máximo respeito, pessoal, porque tudo o que tivemos a seguir no cinema veio daqui. Voltando à narrativa do filme, ao tentar fugir também do castelo, 4 figuras fantasmagóricas impedem o cavaleiro de escapar. Esta cena destes 4 espectros ou fantasmas é possível a cena mais assustadora de todo o filme. Com o susto, o cavaleiro desmaia.
Ao acordar, depara-se sozinho com Mefistófeles, onde este vai buscar a mulher jovem conduzida pela porta no início do filme. O cavaleiro fica encantado com a mulher e, ao beijar-lhe a mão, ela transforma-se numa mulher velha com aspecto grotesco e as 4 figuras fantasmagóricas reaparecem. O cavaleiro fugido regressa e, ao ser perseguido pelas figuras, salta de uma varanda do castelo. Na cena final, as figuras desaparecem, deixando o cavaleiro aliviado. De seguida, Mefistófeles sai escondido em direção ao herói, onde este agarra um grande crucifixo que afugenta Mefistófeles, dando assim um final ao filme. E o filme é literalmente isto. Novamente é um filme simples, muito simples mesmo, mas ao mesmo tempo revolucionário, e foi de facto um filme muito importante, não só na história dos filmes de terror, mas na história do cinema. Este filme foi redescoberto não há muito tempo. Este filme pensava-se perdido, como muitos filmes da época, mas a sua fita foi encontrada no ano de 1988 na New Zealand Film Archive. Agora, voltando ao filme e olhando para ele com outros olhos, é um filme de terror, não é um filme de terror? Vamos falar o porquê de ser considerado um filme de terror. Este filme foi feito não com o intuito de assustar ou como sendo um filme de terror, mas sim como sendo um filme de fantasia e apenas uma performance. Georges Méliès utilizou intencionalmente elementos de comédia, mas o que é certo é que, novamente, 1896, os temas utilizados eram um pouco macabros, talvez um pouco controversos para a época. Estamos a falar do diabo, Satanás, estamos a falar da morte, estamos a falar de magia, encantamentos. Portanto, para a época, sim, isto era de facto um filme de terror. Há quem considere este filme também como sendo o primeiro filme de vampiros. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, obviamente que são apenas opiniões. No entanto, voltando à temática de terror, eu não tive maneira de confirmar isto, mas aparentemente há registros históricos de pessoas que ficaram extremamente aterrorizadas e ofendidas ao assistirem este filme, na altura. Este filme teve um remake no ano seguinte, 1987, desta vez a cores. Este remake foi feito pelo próprio Georges Méliès e vocês podem assistir a este filme na sua página da Wikipédia. E eu posso estar enganado, mas acho que este filme foi também pioneiro nesse aspecto, porque foi o primeiro remake alguma vez feito. Já agora queria aconselhar outro filme, este não tem nada a ver com Le Manoir du Diable, um filme que fala sobre o realizador Georges Méliès. Estou a falar do filme Hugo, realizado pelo grande Martin Scorsese, baseado no livro infantil A Invenção de Hugo Cabret, do autor norte-americano Brian Selznick. E com isto concluo o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar um link aí na caixa das descrições do vídeo para vocês poderem assistir ao filme. Eu julgo que seja de domínio público, portanto, se vocês gostam de cinema, se vocês gostam da história do cinema em geral, se vocês gostam de filmes de terror, eu acho que este filme é um filme obrigatório. E que melhor noite para assistirem do que a noite de hoje, a noite de Halloween. Muito obrigado por assistirem, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o fizeram, ativar o sino das notificações e deixar um like no vídeo porque assim estão a apoiar o canal. E já agora deem sugestões aí em baixo na caixa dos comentários que filmes de terror da era muda do cinema vocês gostam. Vemos no próximo vídeo, divirtam-se e feliz Halloween.